São muitas as dúvidas que as pessoas têm na hora de pensar em fazer cirurgia num cão, né? Quando o animal chega a um ponto que necessita de uma cirurgia, seja uma cirurgia simples, como uma castração, ou seja uma cirurgia mais complexa, como uma retirada de um nódulo, um tumor, ou mesmo algum tipo de cálculo urinário, vesícula e tudo mais, as pessoas ficam muito apreensivas. Também quando o cão é muito jovem, né? Muitas pessoas às vezes necessitam de uma cirurgia, um cão que é filhote ainda, os cães adultos e um pouco mais de receio quando os cães são idosos, né? A pergunta comum que eu recebo é: ai, doutor, meu cão é idoso, meu cão já é velho, será que não é arriscado? Será que não é muito perigoso fazer a cirurgia? E pessoas que às vezes não têm o conhecimento sobre o que é a cirurgia, o que é a anestesia e como ela funciona, acabam tendo um pouco mais de receio. Mesmo cães saudáveis, as pessoas às vezes têm medo de submeter o animal a algum tipo de cirurgia, algum tipo de anestesia, como é o caso às vezes de uma cirurgia de rotina que muitas pessoas acabam, muitos profissionais acabam recomendando, que é a tartarectomia, né, a limpeza de tártaro dentário. Eu vou explicar para vocês nessa aula de forma bem resumida, os três tipos básicos de anestesias que a gente tem. Vou citar alguns princípios ativos para que vocês tenham uma ideia. Vou explicar o que vocês realmente precisam ter em mente, o que vocês realmente precisam saber na hora de submeter seu animal a uma cirurgia, a uma anestesia, ou mesmo se você fica mais confortável, às vezes, para fica mais tranquilo se acaso isso for necessário, ou para quem está buscando apenas conhecimento mesmo, para saber como tudo isso funciona, beleza? Então bora lá, participa comigo, preciso da ajuda de vocês para chegar a mais pessoas, e vocês podem me ajudar, tanto dando o seu like, dando o seu joinha, né, os coraçõezinhos aqui nos nossos vídeos, quanto compartilhando para outros grupos de pessoas que gostam de cães. A gente está aqui ao vivo praticamente todos os dias, e os temas dessas aulas eu tiro sempre das perguntas e dúvidas que vocês enviam lá no nosso site. A gente tem um site chamado dicadoveterinário.com, é o nome do nosso projeto aqui na internet, e lá dentro tem um botãozinho enviar dúvida grátis. Você envia suas dúvidas, vocês enviam as suas perguntas e eu vejo, né, as dúvidas mais frequentes para vir fazer uma aula para vocês aqui todos os dias por volta desse horário às 7 da manhã, tá? E muitos casos eu atendo, né? Tem muitos casos que eu atendo hoje apenas pelo WhatsApp, né? Não atendo mais presencial, mas muitas pessoas me mandam perguntas, mandam dúvidas, pessoas que querem um atendimento comigo, querem estar mais próximo comigo pelo WhatsApp, tá bom? Bora lá então. Primeiramente, a gente vai citar sobre 3 tipos de anestesia, na verdade são 2 tipos de anestesia, para falar bem superficialmente, tá? A gente tem as anestesias químicas, que são as anestesias injetáveis. Quando eu injeto, quando eu aplico uma injeção, aplico um medicamento no meu cão. Esse medicamento pode ser aplicado na veia, ele pode ser aplicado no músculo ou mesmo subcutâneo, né, debaixo da pele, tá? Então a gente aplicou um medicamento no meu cão, esse cão tende a dormir, ele tende a ficar sedado, ele vai ficar adormecido. Qual que é o principal objetivo da anestesia? Quando eu falo vou anestesiar um cão, vou anestesiar o meu cachorro, eu estou dizendo, eu quero inibir a consciência, eu quero inibir a dor, independente do procedimento que seja, né? No caso, nos humanos, né, o que acontece? A gente somente anestesia a pessoa quando eu preciso fazer uma intervenção muito grande na pessoa. Então, vai fazer uma cirurgia muito complexa na perna, vai fazer uma cirurgia muito complexa na face, em qualquer lugar. Você precisa que a pessoa esteja inconsciente para fazer toda a cirurgia. E aí, por isso a gente chama de anestesia geral. Ah, você já tomou anestesia geral? Inclusive, comenta aqui para mim. Você, alguém aí da sua família, você já presenciou, já vivenciou um procedimento de cirurgia ou uma anestesia geral? Digita aí 222 para mim saber aqui. Alguém já tomou anestesia geral? Anestesia geral, você realmente vai ficar desacordado, você vai dormir, não vai sentir dores, não vai ter consciência do que está acontecendo, né? No caso dos humanos, apenas procedimentos mais complexos precisam disso. No caso dos cães, como eles não entendem o que está acontecendo, eles não entendem o que você quer dele, o que você está buscando, principalmente os cães mais inseguros. Inclusive, na live de ontem a gente falou sobre cães inseguros, cães medrosos, cães mais apreensivos, né? Alguém assistiu a live de ontem? Digita aí 333 para saber aqui. Nesses casos, o cão ele vai tentar morder, vai tentar rosnar, vai tentar fugir, se ele sentir dor, se ele ficar desconfiado do seu procedimento. Então, é muito comum na medicina veterinária, vocês assistem muito aí no
mexendo com os animais selvagens, né? Com os animais de zoológico, por exemplo, e tal, vai mexer com um lobo, vai mexer lá com um urso, com um leão, a onça. Você não tem como você examinar, você olhar, avaliar o animal se ele está acordado, porque ele vai avançar, ele vai ficar com medo, ele vai fugir. Então, a melhor forma, ou a única forma na medicina veterinária é essa, anestesia no animal. E uma das anestesias mais comuns e populares é esta anestesia injetável. Existem vários princípios ativos, vários tipos de anestesias injetáveis que a gente usa. A gente vai injetar o animal, um anestésico, esse animal vai dormir. Dormir profundamente, sem consciência, sem dor, para que você faça a manipulação, para que você faça a avaliação desse animal. Um quadro de atenção que a gente precisa ter com essa anestesia geral química, né, a gente chama de química ou injetável, é que um animal que esteja mal de saúde, um animal que não esteja bem de saúde, quando eu anestesio ele, né, muitas vezes eu não consegui fazer uma avaliação minuciosa desse animal para fazer a anestesia. Ou seja, a anestesia química injetável, ela vai ser metabolizada basicamente pelo rim, pelo fígado, e ela vai alterar diretamente a pressão arterial e a frequência cardíaca desse cão. Então, se o animal ele tem algum tipo de lesão, algum tipo de problema cardíaco, algum tipo de problema na pressão arterial, algum tipo de problema renal ou problema hepático no fígado, esse cão, aplicando essa anestesia, esse cão tende a ter alguma descompensação. E estes são os riscos anestésicos, né? Eu vou aplicar um anestésico para o animal dormir para fazer o procedimento, para avaliar, para analisá-lo. Ótimo. Mas como está o órgão dele? Como está o organismo dele? Como ele vai metabolizar e eliminar essa droga, esse medicamento, esse anestésico que eu estou injetando nele? Essa é a pergunta que não quer calar. Quando eu injeto esse medicamento, eu não sei como ele vai reagir. Nós temos dentro da medicina veterinária, né, como veterinário, a gente tem uma prática, né, a gente utiliza isso praticamente todos os dias com vários animais, tamanhos, pesos, então a gente tem uma certa segurança na aplicação, mas nós não podemos ocultar das pessoas que existe um percentual pequeno de animais, existe um percentual pequeno da população que vai manifestar algum tipo de reação, algum tipo de alergia, algum tipo como vou dizer, ele vai manifestar algum tipo de reação àquele medicamento, àquele fármaco. E eu não sei se essa reação é do meu animal, né? Ou mesmo as pessoas que vão avaliar os animais aí, né? Selvagens. Você vai lá, a sedar para colocar coleira de rastreio, para poder analisar, avaliar os órgãos e tal. Mas você não sabe se ela vai reagir bem ou não. A gente cria uma dose, calcula uma dose com base no peso do animal e com base na profundidade dessa anestesia. Ou seja, eu quero que a anestesia dure mais, eu quero que a anestesia dure menos. Eu quero que a anestesia fique apenas superficial, que o animal ainda mantenha uma certa consciência ou não. Eu quero apenas tirar a dor, né? E aí a gente vai entrar, né, no segundo tipo de anestesia, que é a inalatória. A inalatória é um tipo de anestesia que eu preciso primeiro fazer uma certa contenção química. Primeiro eu faço esse animal ficar desacordado, geralmente com acesso à veia. É um animal que já é mais tranquilo, um animal que é mais fácil de lidar. Eu consigo pegar a veia dele, faço um pré-anestésico, uma medicação para dar uma relaxada nele, e a partir disso eu coloco um oxigênio, primeiro com a máscara, muitas vezes, ou eu passo um tubo endotraqueal, um tubo que vem aqui na minha traqueia, para levar ar, levar oxigênio, juntamente com o anestésico via inalatório, né? Então eu passo um tubo na traqueia e eu vou respirar. Eu tenho uma anestesia inalatória, ela tende a ser mais segura ou considerada segura por isso, porque o animal está entubado, logo, se ele parar de respirar, se ele tiver uma parada respiratória, com o nosso balão, eu consigo inflar, eu consigo manter a oxigenação desse animal, né? Um animal em anestesia inalatória, eu tenho total controle de quanto de anestésico eu estou mandando, mais ou menos, quanto de
eu estou mandando mais ou menos? Grande parte das vezes, quando a gente faz uma anestesia inalatória, a gente tem um equipamento chamado multiparâmetro, é o equipamento que vai ficar medindo a temperatura do cão, frequência cardíaca, a oximetria, a saturação de oxigênio. Eu consigo ver a saturação de CO2, eu consigo ver quanto que esse animal está prestes a acordar, quanto que esse animal está sentindo talvez dor no procedimento, quanto que esse animal está superficializado, ou seja, ele já está prestes a acordar. Eu tenho mais controle sobre isso, porque é meio que instantâneo. A anestesia inalatória é meio instantânea. À medida que eu coloco mais gás, mais anestésico, ele dorme mais, aprofunda mais, sente menos dor, vai diminuir o batimento cardíaco. À medida que eu retiro, diminuo a dose do oxigênio, diminuo a dose do anestésico que vai junto com o oxigênio inalado, ele superficializa. Ou seja, eu tenho mais controle disso, tanto pelos parâmetros quanto pela contenção. A anestesia química não tem muito esse controle. Por quê? Porque eu fiz a anestesia, o animal vai metabolizar, né? Então a gente tem vários tipos de anestésicos. Em média, os anestésicos, eles duram em torno de 20 minutos, 30 minutos a aplicação. Então eu fiz uma aplicação, sei que meu animal vai estar dormindo em 30 minutos. Eu tenho 30 minutos para realizar um procedimento cirúrgico. Está prestes a acabar, está próximo de acabar esse período, eu tenho que fazer mais uma dose. E eu prolongo essa anestesia durante mais 20 minutos. E aí eu vou fazendo o procedimento conforme eu necessito, mas de tempos em tempos, refazendo novas doses do anestésico para esse animal. É assim que é feito o procedimento, né? Então, por exemplo, um procedimento de castração. Um procedimento rápido, simples. Para um profissional que tem prática, tem habilidade, ele vai lá, faz uma dose de anestesia e ele vai conseguir, no tempo hábil, antes da anestesia acabar, ele vai conseguir fazer o procedimento, concluir, dar os pontos e acabou. Pronto. O animal vai ficar em observação para acordar. Então, essa é a grande diferença entre anestesia química, injetável, e anestesia inalatória. E a gente tem o terceiro tipo, que não é um tipo, mas para vocês entenderem, né, que é a sedação. Sedar não é anestesiar. Sedar é quando o animal ele ainda está consciente. Ele diminui um pouco a dor e ele diminui o nível de consciência. Mas ele ainda está acordado, ele ainda sente um pouco de dor. Então a sedação, na maioria dos casos, a gente faz para conter o animal. Então a gente vamos fazer uma contenção química apenas. Então a gente faz muitas vezes, apenas uma sedação. Muito dessas capturas de animais de rua, ou mesmo captura de alguns animais silvestres, que eu preciso fazer a avaliação, eu faço apenas uma sedação. Principalmente se o animal não tem um poder letal, né? Vou capturar uma ave, que seja um determinado animal na natureza. Eu posso apenas fazer uma sedação dele, para que eu consiga manipulá-lo, né? Então, por exemplo, muitas pessoas buscam, eu preciso de um sedativo para viajar com o meu cão, eu preciso sedar meu animal para viajar, eu preciso sedar meu animal para tirar os espinhos de ouriço, preciso sedar meu animal para tirar carrapato, para dar banho, porque meu animal não deixa mexer, não deixa fazer nada, não deixa escovar o pelo, não deixa tosar. Então, muitas pessoas buscam a sedação como se fosse uma anestesia, e não, a sedação é algo mais superficial. Muitas vezes os médicos veterinários utilizam a sedação como sendo um pré-anestésico. Então vamos primeiro sedar o animal, ele fica mais calmo, mais tranquilo, para que esse cão, que é mais agressivo, mais agitado, ele permita que eu faça acesso à veia. E aí eu faço acesso à veia e aí sim eu posso fazer um procedimento, uma anestesia química, ou mesmo já aprofundar para fazer anestesia inalatória. Então geralmente a sedação é um procedimento mais simples, sem tanta técnica, mas que eu apenas quero levar esse animal levemente adormecido. Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo? Dita aí 444 para a gente saber que vocês entenderam. Vou citar para vocês apenas aqui alguns, tá, dos anestésicos mais comuns para anestesia química. E para vocês, quando conversarem com o seu veterinário, vocês terem mais segurança ou menos segurança, sabendo, mas qual que é a anestesia que você vai utilizar? Qual que é o princípio ativo que você vai utilizar? Que tipo de medicamento você vai utilizar? Para você ter um pouco mais de conhecimento, né? E a partir do momento que você tem conhecimento, você tem liberdade para saber, para conhecer, para lidar, né? E entender um pouco melhor sobre isso, o que pode ter de efeitos colaterais ou não com o seu cão, beleza? Então vamos lá. Primeiro, um dos medicamentos mais comuns é o Propofol. O Propofol a gente faz diretamente à veia, então eu preciso ter uma certa sedação nesse cão para primeiro pegar a veia dele e aí fazer o Propofol. É um excelente, muito moderno, ele tem uma ação muito rápida, né? Mas é muito bom produto, muito bom anestésico
porque ele tem baixíssimo efeito colateral para os cães. A gente tem a ketamina, né? A ketamina também é outro anestésico muito comum, muito utilizado hoje no Brasil, principalmente, tá? E muitas vezes a gente usa a ketamina associada com outros princípios ativos, com outros fármacos, para poder ter uma sedação mais completa, tá? Como o diazepam é uma delas, né? A xilazina é outra delas, tá? Tudo utilizado para fazer a anestesia química injetável. E a gente tem também a tiletamina, né? Muitas vezes as pessoas utilizam essa tiletamina juntamente com o zolazepam, ou tem um medicamento comum vendido aí no Brasil, que é o Zoletil. Zoletil, que é a tiletamina junto com o zolazepam, também tem um efeito anestésico interessante, de 20 a 30 minutos aí de sedação animal dormindo para fazer pequenos procedimentos cirúrgicos, tá? Muito utilizada aí. E aí a gente tem as anestesias inalatórias, basicamente a gente usa, o mais utilizado no Brasil é o isoflurano, é um gás, né? É um líquido que a gente dilui ele, coloca ele no equipamento, num aparelho que ele vai fazer ele vai transformar esse líquido em gás, né, fazer a vaporização para poder ser inalado e ser absorvido pelo pulmão, tá? Então, o mais comum é o isoflurano, mas tem também o sevoflurano em alguns casos, em alguns lugares eles utilizam, tá? É uma anestesia mais cara. Só esse isoflurano já é um produto anestésico mais caro, né? Tem um alto valor, muito já diferente, a gente já vê a grande diferença pelo anestesia química. Então, por isso, geralmente, a anestesia química injetável ela é muito mais barata, e a anestesia química injetável é mais barata, e a anestesia inalatória ela é mais cara. Primeiro, por conta do custo do anestésico, segundo, pelo custo do equipamento da estrutura, né? Porque a anestesia injetável, uma seringa e uma agulha você faz. Agora, a anestesia inalatória, você precisa ter o aparelho inalatório. Você precisa ter um equipamento calibrado, o equipamento tem que estar com as manutenções em dia para mandar a quantidade certa dos anestésicos. E você precisa ter um ambiente correto para você poder fazer, você tem que ter um multiparâmetro, então você envolve uma série de custos adicionais para fazer uma anestesia inalatória. Infelizmente, né, viajo por todo o Brasil e vejo que várias clínicas veterinárias não têm, ainda hoje, 2025, várias clínicas ainda não têm um equipamento de anestesia inalatória em multiparâmetro, mas teoricamente seria obrigatório, seria o mínimo necessário para você ter uma clínica veterinária, ter um centro cirúrgico hábil, ter um equipamento de anestesia inalatória, né, porque em muitos casos ele é necessário, tá? E a sedação geralmente é feita com a cepromazina, é um medicamento muito comum que as pessoas utilizam, a Cepram, midazolam, a dexmedetomidina, tá? E o tramadol, também muitas vezes associado com outros medicamentos. O tramadol é analgésico, né? Um analgésico forte. E existem casos, por exemplo, que a gente não precisa sedar o animal, eu preciso apenas aprofundá-lo para tirar a dor desse animal, né? Então, medicamentos opioides, muitas vezes eu consigo diminuir a dor desse cão e ele já vai ter uma certa sedação pela inibição da dor desse animal, tá? Pontos importantes para que você não tenha medo de anestesia. Faça exames. A melhor forma, mais segura para você não ter medo de nenhuma dessas alternativas seria exames. Se o seu cão tem coração bom, fez lá eletrocardiograma, ecocardiograma, tá tudo bem, coração tá bem, tudo certinho, fez a pressão arterial do seu cão, beleza, tá seguro. Fez lá o exame de sangue, coletando o exame de sangue do perfil bioquímico, analisar lá o rim e o fígado. Se você conseguir fazer ultrassom abdominal para avaliar a estrutura do rim, estrutura do fígado, perfeito. Ou seja, o cão que tem o funcionamento do rim, funcionamento do fígado bons, batimento cardíaco bom, praticamente perfeita a anestesia. Não tem riscos para um animal como esse, tá? Claro, se o profissional for habilitado, tiver uma prática boa, um conhecimento bom para a realização, né, do procedimento. Mas a base da metabolização dos medicamentos da anestesia dependem do organismo do cão, que vai metabolizar isso. Animais que têm metabolismo mais lento, animais que têm metabolismo mais acelerado, animais que estão com algum tipo de lesão nestes órgãos, também podem receber anestesia, só que precisa de uma condução, e aí o profissional que se chama anestesista, né? Em muitos casos a gente recomenda, e é interessante que exista um anestesista,
né? Um anestesista que tenha experiência, que tenha tranquilidade, prática para a realização desse procedimento, para monitorar esse animal, fazer a melhor escolha do protocolo anestésico, né? Então, às vezes a gente fala assim, essa anestesia é melhor, essa anestesia é melhor. Nem sempre, depende do procedimento em si. Qual a complexidade do procedimento para que a gente use um anestésico, uma anestesia inalatória, anestesia injetável, qual tipo de fármaco eu vou usar para fazer essa anestesia injetável. Tudo isso depende do animal em si, tá? Do paciente que eu vou fazer o procedimento, do tipo de procedimento que eu vou fazer, tá bom? Mas aí a gente pode se aprofundar muito mais em outras aulas também, inclusive lá dentro do nosso curso, do nosso Clube Dica do Veterinário, né? Convido vocês para conhecerem o nosso Clube Dica do Veterinário, né? O Clube Dica do Veterinário é um espaço para vocês terem acesso a todos os nossos cursos, todas as nossas aulas mais profundas. Tem aulas específicas sobre anestesia lá, tem aulas explicando sobre vários protocolos, sobre animais críticos, como conduzir, como não conduzir, como você entender a anestesia, entender os efeitos colaterais de algumas anestesias para alguns animais, tá? Então, dentro do nosso Clube Dica do Veterinário, é o nosso espaço para que eu possa planilha de suporte para você poder mandar essas dúvidas e perguntas para mim e eu poder dar uma atenção especial. Eu estou muito focado hoje, né, em dar atenção real para as pessoas que estão no nosso Clube de Dica do Veterinário, para as pessoas que estão apoiando o nosso trabalho, aprendendo mais, né, e criar mais aulas, mais conteúdos específicos para eles, tá? Então fica o nosso convite, acesse o nosso site dicadoveterinário.com, tem um link aqui embaixo na descrição também, caso você queira se tornar membro do nosso Clube de Dica do Veterinário. Tem descontos nas nossas consultorias, né, as consultorias que eu faço todos os dias da semana, pelo WhatsApp, os membros têm desconto, tem uma tabela diferente de planos para as consultorias, tem a nossa planilha para tirar dúvidas, recebem vídeos personalizados, né, sobre as dúvidas que as pessoas tiverem, tá bom? E além de ter acesso a mais de 20 cursos, inclusive cursos de emergências, cursos de primeiros socorros, cursos de problemas de ouvido, problemas, doença do carrapato, são mais de 20 cursos para vocês aprenderem o tema que vocês quiserem, para vocês entenderem e aprenderem como lidar, porque a melhor hora de você lidar com um problema é quando você aprende antes de ter o problema. A melhor forma de você você aprender a resolver um problema de saúde com o seu animal, um acidente, é quando você aprende antes de viver o acidente. Então, se você estuda e você tem conhecimento, quando o problema vir a acontecer, se ele vir a acontecer, você já sabe como lidar, você já sabe como resolver tudo isso, tá? E lá dentro do nosso clube tá tudo descrito passo a passo, tá tudo descrito bem detalhado para vocês, beleza? Quem gostou da nossa live de hoje, digita aí 10, 10, 10, 10. Obrigado pela participação de todos. Um grande abraço. Dicadoveterinário.com, nosso site. Inclusive, se vocês quiserem agendar as consultorias online comigo, mandar fotos, vídeos, exames e ter suporte, tirar dúvidas. A gente atende todos os dias da semana, sábado, domingo, feriados. A gente está sempre disponível, beleza? Um grande abraço para vocês. Ótimo dia.